Há momentos que definem vida inteira, momentos onde tudo muda, onde pessoa que você era morre e outra nasce. Para Léo Mendes, esse momento veio 2 vezes. Primeiro, quando caiu de ponte, traído e destruído, água gelada enchendo pulmões enquanto consciência escapava. Segundo, quando acordou 3 horas antes, de volta ao momento exato onde tudo começou a desmoronar, mas agora com algo que ninguém mais tinha: conhecimento do futuro e poder de ver verdadeiro valor das coisas. Eles acharam que tinham vencido, que o homem pobre como ele nunca poderia se recuperar de humilhação que planejaram, que depois de Incramina Low, ridicularizá-lo, destruí-lo publicamente, seria fim da história. Estavam errados, porque não contaram com segunda chance. Não contaram que Léo voltaria, e quando voltou, trouxe consigo não apenas memórias de traição, mas ferramenta para a vingança perfeita. Esta é a história de como o homem quebrado se tornou império, de como humilhado humilhou, de como o último se tornou primeiro. E tudo começou com pedido de casamento, primeira vida. O dia da queda, Léo Mendes tinha 28 anos e estava prestes a fazer o maior erro da vida. Embora não soubesse ainda, estava em joalheria cara, comprando anel que custou 3 meses de salário. Anel para mulher que amava menos ou pensava amar. Há 2 anos, Marcela Azevedo, filha de Rodrigo Azevedo, dono da Azevedo Incorporações, empresa de construção civil que crescia rapidamente. Não eram bilionários, mas eram ricos. Muito ricos comparado a Léo. Ele era apenas engenheiro júnior na empresa, ganhava razoavelmente o suficiente para viver bem, mas não para bancar o estilo de vida de Marcela. Ela sempre deixava claro: quando casar, vai precisar crescer na carreira, amor. Tem o padrão. E ele trabalhava 12 horas por dia, aceitava projetos extras. Fazia tudo para impressionar Rodrigo, para provar que era digno. Marcela marcou jantar para aquela noite. Tem surpresa, disse misteriosamente. Léo pensou que talvez ela soubesse do pedido dele, que estava animada, mas não pelo motivo que ele imaginava. Chegou ao restaurante às 7 da noite. Lugar Chique en Reserva Privada. Família inteira de Marcela estava lá. Rodrigo, esposa dele Sônia, irmão mais novo de Marcela, Gustavo e Bruno Cavalcante, sócio de negócios da família. Jovem, bonito, rico, sempre ao redor, sempre perto demais de Marcela. Léo chegou. Marcela o cumprimentou com um beijo no rosto, não nos lábios. Deveria ter percebido o sinal. Oi, amor. Oi, pessoal. Cumprimentou todos. Rodrigo mal olhou. Sônia forçou sorriso. Gustavo revirou olhos. Bruno sorriu. Sorriso que Léo não entendeu. Predatório. Jantaram. Conversa girava em torno de negócios. Novo empreendimento. Shopping que a Azevedo Incorporação estava construindo. Maior projeto deles. Vai ser revolucionário, Rodrigo dizia. Investimento de 200 milhões. Retorno de bilhões. Estamos garantindo financiamento final esta semana. Léo contribuía quando podia, mas era basicamente espectador, como sempre era naquela família. Após sobremesa, Marcela ficou de pé. Tem um anúncio. Coração de Léo acelerou. Era hora, ele ia pedir. Ela ia aceitar. Tudo seria perfeito. Começou a colocar a mão no bolso onde estava a caixinha com o anel, mas Marcela falou primeiro. Estou noiva. Léo congelou. Sorriu confuso. Sim, amor, eu também... Ela continuou, não ouvindo. Bruno me pediu em casamento ontem? E eu disse sim. Mundo parou. Léo olhou para ela. Para Bruno, que se levantou, pegou a mão de Marcela, beijou. Para a família que aplaudia o que Léo conseguiu dizer, Marcela finalmente olhou para ele com piedade. Piedade falsa. Léo, desculpa, sei que isso é chocante, mas Bruno e eu estamos juntos há meses. É amor de verdade, meses? A voz dele saiu rouca. 6 meses, Bruno disse casualmente. Desculpa. Cara, mas sabe como é? Coração quer o que quer. Mas nós estamos juntos. Há 2 anos. Estávamos. Marcela corrigiu. Passado? Você é legal, Léo. Mas sejamos honestos. Você nunca foi páreo pra mim. Não tem recursos, Bruno tem. E tem ambição. Você é apenas comum. Palavras cortaram como facas. Léo olhou para a família, esperando... O quê? Defesa? Nenhum deles parecia surpreso. Todos sabiam... Vocês? Todos sabiam? Rodrigo deu de ombros.
Marcela é adulta. Escolhas... E francamente, Léo, você nunca foi escolha que aprovamos. Toleramos porque ela quis. Mas Bruno é parceiro adequado. Humilhação queimava, mas pior estava por vir. Na verdade, Rodrigo continuou. Já que estamos terminando relacionamentos, precisamos falar sobre outra coisa. Sobre dinheiro que sumiu da empresa. Que dinheiro? 20 milhões de reais. Desviados de contas de projeto do shopping. E trilha de auditoria leva a você? O quê? Isso é absurdo. Eu nunca... Temos provas, transferências, assinaturas digitais, tudo. Rodrigo colocou pasta na mesa, documentos dentro. Léo pegou com mãos trêmulas, olhou e viu transferências aprovadas com o login dele. Documentos com assinatura que parecia sua evidências fabricadas, mas convincentes. Isso não fui eu. Alguém falsificou. Vocês sabem que nunca faria isso. Sabemos, Sônia disse com desdém. Homem pobre namorando mulher rica? Claro que roubaria se pudesse. Tô chamando polícia, Rodrigo pegou o celular. Mas primeiro, quero que saiba. Você destruiu sua vida. Por ganância, patético, Marcelo olhava com nojo, Bruno sorria abertamente. Gustavo filmava com o celular. Filmava para postar, para viralizar, para destruir Léo completamente. Espera, por favor. Não fiz nada, posso provar, mas não podia. Porque a arquitetura de crime era perfeita. Eles tinham planejado meses. Léo tentou sair, mas seguranças do restaurante menos avisados, antecipadamente, menos bloquearam. E então, começou. Rodrigo acusando alto, todos no restaurante ouvindo. Marcela chorando lágrimas falsas. Confiei nele. E ele roubou minha família. Bruno, gravando, postando, golpista, ladrão, justiça a ser feita, clientes se aproximando, alguns cuspindo. Bandido, ladrão, merece prisão. Léo tentando explicar. Ninguém ouvindo. Polícia chegando, sendo algemado, lido seus direitos. E última coisa que viu antes de ser levado, Marcela beijando Bruno, ambos sorrindo, vitória deles completa. Mas não terminou ali. Na delegacia, foi pior. Rodrigo tinha contatos, o delegado era amigo, não houve julgamento justo. Apenas tortura psicológica. Horas de interrogatório, acusações, ameaças, e quando finalmente foi liberado temporariamente, fiança que pai dele, homem simples aposentado, pagou vendendo casa menos Léo. Saiu para mundo que o odiava. História tinha viralizado, rosto dele em todo lugar. Engenheiro rouba milhões de família da noiva, perdeu emprego. Amigos não respondiam. Família envergonhada. Então, 3 dias depois, Rodrigo apareceu em apartamento barato que Léo alugou. Pensei que prisão seria suficiente, mas não. Você precisa desaparecer completamente. 2 homens grandes o pegaram. Léo lutou, mas era inútil. Levaram para a ponte sobre rio. Noite escura, ninguém ao redor. Por quê? Léo perguntou. Por que tudo isso só me rejeitar não bastava? Rodrigo sorriu, sorriso cruel. Porque você viu coisas, documentos, transações que não deveria, quando namorava Marcela, teve acesso a arquivos. Não percebeu, mas eu percebi. Você poderia expor nossos esquemas. Lavagem de dinheiro, fraude... Não posso arriscar, eu não sabia de nada, mas poderia descobrir. Então, adeus, Léo e Yu jogaram. Queda longa, água gelada, impactos quebrando costelas, afundando, pulmões enchendo o último pensamento, ódio. Ódio puro por Marcela, por Rodrigo, por Bruna, por todos. Então, escuridão. O renascimento. Léo acordou ofegante. Como se tivesse saído da água, mas estava seco. E em cama, sua cama, no apartamento velho que dividiu com um amigo antes de tudo acontecer. Confusão total, olhou ao redor. Quarto familiar, mas não deveria estar ali. Esse apartamento ele deixou há quanto tempo? Meses? Anos? Pegou o celular. Data, mesmo dia. Dia do noivado. Mas ora, 16 horas, 3 horas antes do jantar, coração disparou. O que? Como? Levantou. Foi ao banheiro... Olhou o espelho, mesmo rosto, mesmo corpo, mas mais jovem, apenas não destruído por dias de tortura e queda de ponte. Isso é sonho, murmurou.
Pesadelo. Vou acordar na água. Vou morrer, mas não acordou, porque não estava dormindo. Pegou o celular novamente, verificou notícias. Nada sobre ele, porque crime ainda não aconteceu, porque em 3 horas iria ao restaurante e vida desmoronaria, a menos que tivesse voltado no tempo. Impossível. Mas explicação alternativa era estar morto e em algum purgatório muito específico testou. Foi à janela, viu rua, movimento normal, carros, pessoas, real. Tocou parede, sólido, real. Isso era real, de alguma forma impossível, mas inegável. Tinha voltado. Segunda chance, sussurrou. Deus me deu segunda chance. E então viu algo estranho. Olhou para o celular e ao redor dele muito tênue. Havia brilho, aura, cor dourada pulsante piscou. Aura sumiu. Olhou novamente, focando. Aura voltou. E números apareceram flutuando ao lado. 3.500% em 2 semanas. Olhou para relógio na parede. Aura vermelha. Menos 100% em 1 ano, o relógio era barato. Ia quebrar. Olhou para livro na prateleira. Aura verde clara. 20% em 5 anos. Edição limitada que valorizaria. Que loucura é essa? Mas conforme olhava para mais coisas, entendeu? Pôde haver valor futuro. Quanto coisas valeriam, quanto investimentos renderiam. O olho do investidor, nome apareceu em mente como se sempre soubesse. Poder que veio com o renascimento, testou, pegou o jornal. Seção de negócios, olhou para nome de empresa listada, Tech Vision Corp, aura dourada brilhante, 8.700% em 3 meses, outra empresa, Minera Brasil S.A., autor aura vermelha escura. Menos 95% em 1 mês era real, podia ver futuro financeiro de tudo, e então teve ideia brilhante e terrível. Pegou pasta que tinha guardado, documentos da Azevedo, incorporações que trouxera do escritório semanas atrás, para trabalhar em casa, olhou para ações da empresa listadas. Aura, interessante, verde agora, 40% em 2 meses. Mas se olhasse para projetos específicos, shopping que Rodrigo mencionaria hoje à noite. Aura vermelha sangrenta, menos 100% em 1 semana. Escândalo, fraude revelada. Empresa colapsa. Léo sorriu, não um sorriso feliz. Sorriso de homem que acabou de encontrar a arma perfeita. Porque entendia agora. Rodrigo ia usar projeto do shopping para esconder lavagem de dinheiro. Mas algo daria errado. Em 1 semana, seria exposto. Empresa colapsaria. E se Léo soubesse disso, poderia lucrar muito. Venda descoberto? Murmurou. Termo que aprendeu estudando finanças. Vender ações que não possui, apostando que preço cairá. Se cair, compra barato e lucra a diferença. Mas precisava de capital. E tinha exatamente... verificou a conta bancária. 15 mil reais, economias de vida inteira. Não era suficiente para a venda descoberta significativa. Mas... olhou para o celular novamente. 3.500% em 2 semanas. Se investisse 15 mil e virasse, calculou rapidamente, mais de 500 mil. E com 500 mil, poderia fazer venda descoberta massiva nas ações da Azevedo. Plano formava. Perfeito. Lindo vingativo. Ele iria ao jantar. Deixaria a humilhação acontecer. Deixaria que pensassem que venceram, enquanto secretamente destruía tudo que tinham. Mas primeiro... investimento, pegou o laptop, abriu corretora online, verificou Tech Vision Corp, pequena empresa de tecnologia que ninguém prestava atenção. A Aura Dourada confirmou, iam anunciar parceria com um gigante de tecnologia em 2 semanas. Ações explodiriam, comprou 15 mil reais, tudo que tinha construído em anos, em empresa que todos achariam loucura. Confirmação veio, posição aberta, e agora... esperar 3 horas. 3 horas até jantar. 3 horas até melhor atuação de sua vida. A Performance Léo chegou ao restaurante às 7, como previsto, como tinha feito na primeira vida. Mas desta vez estava preparado. Sabia cada palavra que diriam, cada traição que revelariam, e manteve rosto neutro. Marcela o cumprimentou. Léo, chegou! Beijo no rosto. Ele não reagiu. Apenas sorriu. Oi, amor, família toda ali, Rodrigo, Sônia, Gustavo, Bruno. Bruno com um sorriso secreto, sorriso de homem que estava ganhando. Ainda tá ganhando, Léo pensou. Por 3 horas mais. Jantar começou. Mesmas conversas,
mesmo roteiro. Léo participou minimamente, observando, guardando detalhes. Rodrigo falando sobre shopping, 200 milhões investidos, retorno de bilhões que nunca viriam, porque em uma semana a Auditoria Federal descobriria esquema. Prenderia Rodrigo, congelaria ativos, destruiria a empresa. Léo sorriu internamente. Sobremesa chegou. Marcela se levantou. Tenho anúncio. Aqui vinha. Tô noiva. Léo fingiu confusão. Perfeito. Sim, amor, eu também estava pensando. Bruno me pediu em casamento ontem. E eu disse sim. Léo deixou choque aparecer no rosto. Não precisou fingir muito. Mesmo sabendo, dói não porque amava Marcela menos, percebi agora que nunca amou realmente, mas porque traição sempre dói. O quê? Disse fracamente. Bruno se levantou. Beijou Marcela. Família aplaudiu. Desculpa, cara, Bruno disse com falsa simpatia. Coração quer o que quer. Léo olhou para Marcela. Mas nosso passado... Léo, você é legal, mas não tem recursos. Bruno tem. Você entende? Comum. Ela ia chamá-lo de comum. Você é apenas comum. Lá estava. Pacada, prevista, mas não menos afiada. Então, Rodrigo começou, já que estamos terminando relacionamentos, sobre dinheiro que sumiu. Acusação, 20 milhões. Trilha falsa levando a Léo. Documentos apresentados, Léo olhando. Fingindo choque orou. Desespero. Isso não fui eu. Alguém falsificou. Claro que diz isso. Sônia com desdém. Rodrigo pegou o telefone. Polícia. E show começou. Acusações altas. Restaurante inteiro ouvindo. Marcela chorando. Bruno filmando. Léo sendo algemado. Levado. Mas desta vez, enquanto era arrastado, olhou para trás e sorriu. Sorriso pequeno, que ninguém notou exceto Bruno, que ficou confuso por segundo. Porque ele sorriu, Bruno pensou, mas descartou, provavelmente loucura de homem quebrado. Na delegacia, a atuação continua. Léo passou pela mesma tortura psicológica. Interrogatório, delegado amigo de Rodrigo fazendo perguntas agressivas, acusações, ameaças. Mas desta vez, Léo sabia que era temporário. Sabia que em dias, mesa viraria completamente. Então aguentou, respondeu calmamente. Não fiz nada. Podem investigar quanto quiserem e investigaram, mas evidências fabricadas eram convincentes. Léo foi indiciado, fiança estabelecida, pai dele veio, homem simples, aposentado, olhos cheios de dor. Filho, preciso vender casa para pagar fiança. Não precisa, pai. Eu tenho dinheiro, você, mas seus 15 mil não cobrem fiança de 50 mil. Confie em mim. Em 2 dias vai ter. Pai olhou confuso, mas confiou. Como sempre confiou. Léo passou 2 dias em cela planejando, calculando e esperando. Então notícias chegaram. Tecvision Corp anunciou parceria massiva com um gigante de tecnologia americana. Ações dispararam, 15 mil reais viraram 525 mil. Léo pediu para advogado público, jovem e inexperiente que pegou caso, verificar a conta dele, Sr. Mendes. Você tem $500 mil na conta? Tem? Paga a fiança. Sobra quase 500 mil. Como você tem tanto dinheiro se é acusado de roubar justamente porque era pobre? Investimento sortudo. Timing perfeito. Léo sorriu. Agora me tira daqui, fiança paga. Léo livre, temporariamente, ainda indiciado. Julgamento viria. Mas tinha tempo suficiente para a segunda fase do plano. Benda, ADE, ECC, UBE, ERTU, Armadilha Sergipe fecha Léo, foi direto para a corretora, não online desta vez, presencial, precisava de operação mais complexa. Gerente U atendeu com desdém. Roupa de Léo menos mesmo. Terno barato que usou no jantar. Indicava que não era cliente importante. Posso ajudar? Quero fazer venda descoberto, ações da Azevedo e incorporações. Tudo que puder. Gerente piscou. Azevedo, empresa está em alta. Projeto novo de shopping. Por que venderia descoberto? Tem informações. Empresa vai colapsar. Informações? Que tipo de gerente parou, olhou mais atentamente? Espera, você é aquele cara do escândalo, o engenheiro ladrão. Acusado, não condenado. E tem o dinheiro, 500 mil. Quero usar para short selling. Gerente hesitou. Operação era arriscada. Se Léo estivesse errado, perderia tudo, mas corretora lucraria com taxas de qualquer forma.
tá bem, mas preciso avisar. Se ações subirem, prejuízo pode ser ilimitado. Pode perder tudo e ainda ficar devendo. Não vão subir. Vão despencar. Confie. Papelada assinada. Operação aberta. Léo pegou emprestado 100 mil ações da Azevedo, menos cotadas a R$15 cada menos, e vendeu imediatamente. 1,5 milhão em ações vendidas que não possuía. Se preço caísse para R$5, poderia comprar de volta por 500 mil. Lucro, 1 milhão. Se caísse para R$1, compraria por 100 mil. Lucro, 1.400.000. E Léo sabia que cairia para zero, porque a empresa seria fechada. Operação confirmada, Sr. Mendes. Boa sorte. Vai precisar... Não vou... 5 dias. A Espera Léo passou 5 dias preparando o próximo movimento, porque sabia exatamente quando bomba explodiria. Investigação federal sobre lavagem de dinheiro estava acontecendo em paralelo há meses. Rodrigo não sabia, mas procuradores federais estavam montando o caso e, em exatos 7 dias após o jantar de noivado, fariam batida. Na primeira vida, Léo não soube. Estava preso, sendo processado, eventualmente morto. Mas desta vez, estava livre e assistiria tudo de camarote. Enquanto esperava, fez pesquisas. Usando o olho do investidor, identificou outras oportunidades. Startups que explodiriam, criptomoedas que valorizariam, imóveis que apreciariam. Com 100 mil que sobraram após venda descoberto, fez investimentos menores, plantando sementes para império futuro. E no 5º dia, preparou-se, porque em 2 dias, o mundo de Rodrigo acabaria. E Léo queria estar lá para ver, dia 7, o colapso manhã de terça-feira, sede da Azevedo Incorporações. Edifício moderno em Alphaville, Léo estava do outro lado da rua, em café com vista, tomando expresso esperando 9 horas. A Polícia Federal chegou. 10 viaturas, procuradores, mandados de busca e apreensão, funcionários saindo confusos, Rodrigo sendo levado em algemas, gritando: "Isso é absurdo! Erro, pô, meus advogados vão." Mas não iam, porque evidências eram sólidas. Anos de lavagem de dinheiro, fraude fiscal, dezenas de crimes. Sônia saindo também algemada, ela estava envolvida, assinava documentos. Gustavo tentando fugir pelos fundos, capturado, cúmplice, e Bruno tentando se distanciar. "Eu sou só sócio externo." Não sabia de nada, mas sabia. E seria investigado também. Marcelo estava na entrada, chorando real desta vez. "Pai, o que está acontecendo?" Ninguém respondeu, porque todos estavam ocupados sendo presos. Notícias transmitiram ao vivo. Operação Alicerce podre derruba o império da construção civil. Azevedo Incorporações usava obras para lavar dinheiro de organizações criminosas. Ações da empresa despencaram. R$15, 10, 521 e então negociação suspensa. Empresa sob intervenção, falência decretada, ações valiam 0. Léo pegou o celular, ligou para a corretora. "Quero fechar a posição de venda a descoberto. Azevedo Incorporações, Sr. Mendes, ações estão em 0, negociação suspensa, mas tecnicamente você pode liquidar comprando a último preço negociado, R$1. Léo tinha vendido 100 mil ações a R$15. 1,5 milhão, comprou de volta a R$1, 100 mil reais. Lucro, R$1.400.000, adicionado aos 100 mil que tinha investido em outras coisas que já renderam 70 mil. Total, R$1.470.000, de 15 mil para quase 1,5 milhão em uma semana. Confirma a liquidação, confirmado. Parabéns, Sr. Mendes. Aposta arriscada, mas caramba, como você sabia? Informação privilegiada, Léo disse ironicamente. Porque era verdade. Informação de vida passada, privilégio de renascimento, confronto, parte 1, 3 dias depois. Rodrigo foi solto temporariamente, fiança alta que esgotou últimas reservas que governo não congelou, mas estava arruinado. Empresa falida, reputação destruída, família desintegrada, e ele queria respostas, especialmente sobre Léo, porque acusações contra Léo colapsaram. Investigação federal descobriu que desfalque foi plantado por Rodrigo para incriminar
Léo e esconder próprio roubo. Léo estava livre, limpo, acusações retiradas, e Rodrigo estava onde Léo esteve, acusado, humilhado, destruído. Rodrigo foi ao apartamento barato, que Léo alugara, mas Léo não estava mais lá. Tinha se mudado para a cobertura cara em Itaim Bibi, comprada à vista com dinheiro de investimentos. Rodrigo descobriu o endereço através de contatos que ainda tinha. Foi até lá. Porteiro tentou barrar, só com agendamento. Eu sou Rodrigo Azevedo, senhor. O senhor Azevedo está na lista de pessoas proibidas de entrar. Lista que Léo criara, especificamente para esse momento. Mas Léo viu câmeras, viu Rodrigo esperando e decidiu. Era a hora. Manda subir. Rodrigo entrou no elevador, subiu ao último andar. Cobertura triplex. Porta aberta. Léo esperando. E Rodrigo parou porque o apartamento era incrível. Móveis de designer, arte nas paredes. Vista panorâmica de São Paulo. Como você tem dinheiro para isso? Rodrigo perguntou. Investimentos, bons investimentos, você sabe. Informação privilegiada. Léo sorriu. Você sabia sobre operação federal, vendeu ações da minha empresa a descoberto. Vendi e lucrei muito. Obrigado por perguntar. Isso é crime. Uso de informação privilegiada. Prove que eu sabia. Prove que não foi só sorte incrível. Timing perfeito. Léo serviu uísque caro. Não ofereceu a Rodrigo. Mas mesmo se fosse, quem acreditaria? Homem que você acusou falsamente, que tentou destruir, agora rico, enquanto você tá... bem, falido? Rodrigo tremeu de raiva. Eu vou te matar, igual ia fazer antes. Antes quando? Não me lembro de você tentar me matar. Léo estava gravando, secretamente, cada palavra. Antes, quando te joguei da ponte, deveria ter morrido. Mas não morri. Sobrevivi. E voltei, mais forte. Como sobreviveu, queda era mortal. Milagre. Sorte, destino, escolha o que preferir, mas sobrevive. E decidi que você ia pagar, cada membro da sua família patética ia pagar. Marcela, ela não sabia de tudo. Marcela me traiu, com Bruno por meses, sabendo que eu amava, planejando humilhação pública. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E pagou também. Bruno fugiu do país. Levou o que sobrou do dinheiro dele e sumiu. Eu sei. Rastreei. E em breve, Interpol vai saber onde tá. Já enviei denúncia anônima. Rodrigo caiu no sofá, derrotado. O que você quer? Vingança completa. Minha cabeça, quero que viva. Isso é importante. Quero que viva pobre e humilhado, sabendo que homem que chamou de comum te destruiu, que está do outro lado agora. Rico enquanto você pede esmola. Isso não é vingança. É crueldade. Não. Vingança seria te matar. Crueldade foi o que você fez comigo. Isso é justiça. Rodrigo levantou. Foi embora sem dizer nada, porque não havia nada a dizer. Perdeu completamente. E Léo assistiu do terraço. Vendo o carro velho de Rodrigo, único que não foi apreendido, sumindo na distância. Primeira fase completa. Vingança servida. Inimigos destruídos. Mas Léo não parou, porque tinha planos maiores. 6 meses depois, Império nascendo com um capital inicial de quase 1,5 milhão, Léo construiu, usando o olho do investidor, cada movimento era certeiro. Investiu em startup de aplicativo de delivery quando estava começando, vendeu quando a avaliação chegou a bilhão, lucro, 10 milhões, comprou imóveis em área que sabia que valorizaria quando o metrô anunciasse extensão de linha. Vendeu 3 meses depois por triplo do valor lucro, 15 milhões, investiu em criptomoedas certas no momento certo. Comprou Bitcoin a $1.000, vendeu a 20 mil, lucro 20 vezes investimento. E reinvestiu, sempre. Tudo criando bola de neve financeira. Em 6 meses, tinha 100 milhões. Criou empresa de investimentos. Renascimento Capital. Nome irônico que só ele entenderia. Contratou equipe, mas decisões finais eram sempre dele. Porque ele via o que eles não viam. Futuro. Comprou escritório, moderno, luxuoso, em Avenida Faria Lima. E começou a aparecer em mídia. Jovem investidor, tem taxa de acerto de 100%. Como ele faz? Entrevistas, podcasts, perfil em revista de negócios.
pesquisa, análise, intuição, dizia quando perguntava um segredo. Mas verdade era poder de ver futuro, poder que veio com o renascimento. Um ano depois, reencontro Léo estava em evento beneficente, tipo de evento que costumava apenas servir. Agora comparecia como doador principal. Doou 5 milhões para o Instituto de Crianças Carentes. Não por bondade pura, mas porque mídia cobria. E porque construir imagem importava. E então viu do outro lado do salão, Marcela. Ela estava diferente, mais magra. Roupa que tentava parecer cara, mas era cópia barata. Maquiagem exagerada, cobrindo cansaço. Trabalhava ali não como convidada, como garçonete, servindo drinks para a elite que costumava ser parte. Ela o viu, olhos arregalando, tentou se esconder, mas Léo caminhou direto até ela. Marcela: que surpresa, Léo. Eu não sabia que você estaria aqui. Sou doador principal. Claro que estaria silêncio constrangedor, ela segurando bandeja de champanhe, ele de smoking de grife. Ouvi que sua família passou por dificuldades. Dificuldades, ela riu amargo. Meu pai tá preso, minha mãe trabalha como faxineira, Gustavo fugiu, não sei onde tá. E eu faço isso, gesticulou para a bandeja. Sirvo pessoas que costumavam me servir. E Bruno, preso na Suíça. Extradição pendente. Quando voltar, vai preso aqui também. Então, não temos mais nada. Sinto muito. Léo disse sem sentir nada. Não sente. E não deveria. Eu mereci. O que fizemos com você? A mentira, a traição, tudo, karma, acho, karma ou justiça. Ela olhou para ele, realmente olhou. Você sabia. Quando estavam me humilhando. Jantar, você sorriu. Bruno viu. Nós rimos pensando que era loucura, mas não era. Você sabia o que vinha. Sabia como. Não acreditaria se contasse, mas sabia. E deixei acontecer. Cada segundo, porque vocês mereciam sentir o que eu senti. E mais, conseguiu. Estamos destruídos. Feliz, Léo pensou. Esperava sentir alegria, triunfo, mas sentia vazio, vingança completa, mas sem satisfação real. Não estou feliz, mas estou em paz. Você me mostrou que eu estava desperdiçando vida, com pessoa errada, em situação errada, né? Você me libertou de forma horrível, mas libertou. Então, obrigado. Marcela começou a chorar. Eu amei você no começo, de verdade. Mas família pressionava. Bruno oferecia mais e eu escolhi errado. Escolhi dinheiro, status e perdi tudo mesmo assim. Lição cara. A mais cara, ela limpou lágrimas. Posso pedir favor. Não por mim. Por minha mãe, ela está doente. Precisa cirurgia. Não temos dinheiro. Se você pudesse. Léo interrompeu. Pago cirurgia, mas não por você, por ela. Sônia pode ter sido cúmplice de Rodrigo, mas não merece morrer. Manda informações. Cubro custos. Sério, por quê? Porque vingança tem limite. Já passei dele. Agora é hora de outra coisa. Que outra coisa? Construir, não apenas destruir. Deixar legado, não apenas cinzas. Marcela sentiu. Obrigada e desculpa. Eu sei que não serve de nada, mas desculpa. Aceito o pedido de desculpas. Mas não esqueço. Nunca vou esquecer. E nunca vou confiar em você novamente. Entendido? Entendido. E Léo se afastou, deixando ela com bandeja de champanhe, voltando para círculo de bilionários e influentes. Seu mundo, agora. 2 anos depois, o bilionário humilde Renascimento Capital era império. 500 funcionários, escritórios em 5 cidades, ativos sob gestão, 10 bilhões de reais e Léo. Léo era lenda. O investidor que nunca erra. Revistas colocavam em capas, políticos pediam conselho, empresários imploravam investimento. Mas fama trouxe problema. Atenção, investigações, Comissão de Valores Mobiliários começou a perguntar, como taxa de acerto tão alta? Impossível estatisticamente. Léo teve que ser criativo, criou metodologia falsa, algoritmos complexos, análises que pareciam lógicas, tudo para esconder verdade via futuro. E funcionou, por enquanto.
porque ninguém acreditaria em verdade de qualquer forma. Mas Léo sabia que tinha que ser cuidadoso. Não podia acertar sempre, tinha que errar às vezes, propositalmente, para parecer humano. Então fez investimentos ruins de propósito, perda-os pequenaos suficiente para afastar suspeitas, e continuou crescendo. Atingiu o primeiro bilhão aos 30 anos. 2 anos após o renascimento, festejou sozinho, em cobertura, porque não havia ninguém para compartilhar. Amigos antigos o abandonaram quando foi acusado. Família era apenas pai, que não entendia o mundo de Léo, mas apoiava. E romance? Não. Marcela destruiu capacidade de confiar em amor, até que conheceu Ana. Ana, o futuro, Ana Silva era professora. Ensinava literatura em escola pública, ganhava 1.500 por mês. Vivia em apartamento pequeno, pegava ônibus todo dia. Léo a conheceu em lançamento de livro. Ele estava lá porque a autora era cliente. Ana, porque amava livros, conversaram sem ela saber quem ele era. Porque El não se anunciou, apenas disse que trabalhava com investimentos. Deve ser chato, números o dia todo, às vezes, mas tem propósito. Ajudar empresas a crescerem. Empregos, economia, suponho. Prefiro palavras, histórias, coisas que tocam alma. Dinheiro também toca alma. Para bem ou mal, verdade. Vi isso de perto. Pai de uma aluna foi preso por roubar da empresa. Família destruída, menina nunca foi mesma. Dinheiro. Dinheiro corrompe. Léo sentiu aperto. Sempre. Não pode ser usado para bem? Pode, mas raramente é. Pessoas com dinheiro geralmente são egoístas, focadas em acumular, mas não em ajudar. E se alguém usasse fortuna para realmente ajudar a construir escolas, financiar pesquisa, criar oportunidades, seria milagre. Mas adoraria ver. Léo se apaixonou. Não imediatamente, mas gradualmente. Por bondade genuína dela, por foco em outros, por falta de ganância. Começaram a sair, ele mantendo identidade secreta. Apenas Léo trabalha com investimentos, mas meses depois, verdade saiu. Ana viu foto dele em revista. Bilionário mais jovem do Brasil fala sobre segredos do sucesso. Ela ligou. Você é bilionário? Tecnicamente sim. Mas não mudou quem sou? Por que não me contou? Porque queria que me conhecesse sem preconceito, sem ver cifra. Apenas eu. Isso é mentira. É omissão. Diferente. Não é. Confiei em você. E você escondeu parte enorme da vida. Brigaram. Terminaram. Léo pensou que perdera algo real. Mas semana depois, Ana voltou. Desculpa. Reagi mal. Mas entendi, você queria ser visto, não sua conta bancária. Consigo entender, então tentamos de novo. Com honestidade completa? Sim, mas com condição usa dinheiro para bem, realmente não apenas caridade para dedução fiscal, mas impacto real, prometo. E cumpriu. Criou fundação, financiou 100 escolas públicas, bolsas para 1.000 estudantes de baixa renda, programa de microcrédito para empreendedores pobres, não por marketing, mas porque Ana pediu e porque percebia que vingança estava completa. Agora era hora de construir legado diferente. 3 anos depois, o último confronto, Rodrigo saiu da prisão após 3 anos. Condenação foi reduzida por colaboração com justiça, mas saiu homem quebrado, 65 anos parecendo 80, cabelos brancos, costas curvadas, espírito despedaçado. Marcela o pegou na saída. Ela mesma estava reconstruindo vida. Trabalho honesto, pequeno apartamento, nada luxuoso, mas pai digno, bem-vindo de volta. Rodrigo mal respondeu. Entrou no carro velho dela. Dirigiram em silêncio. Mas depois de semana, Rodrigo ligou para número que guardou durante anos. Número de Léo. Precisamos conversar cara a cara. Uma última vez, Léo hesitou, mas concordou. Café na Paulista. Amanhã, meio-dia, chegou primeiro. Esperou. Rodrigo apareceu 10 minutos depois. Roupa simples. Nada do terno caro de antigamente. Sentou sem pedir permissão. Obrigado por vir. O que quer, Rodrigo? Entender como você fez, como destruiu tudo que construí em semana, como sabia sobre a Operação Federal, como previu tudo. Léo bebeu café. Sorte, pesquisa, bons contatos, ou se mentira, né? Ninguém tem sorte assim. A menos que
Rodrigo parou. Olhou fixamente. A menos que soubesse antes, muito antes. Como se tivesse vivido, Léo congelou. Do que tá falando? Quando te joguei da ponte 3 anos atrás, na primeira timeline você morreu. Tenho certeza. Mas depois você voltou diferente, mais esperto. Como se soubesse cada movimento nosso. Como se tivesse visto o futuro. Isso é loucura. Viagem no tempo não existe. Não deveria. Mas existe outra explicação? Você tendo o olho do investidor? Rodrigo sorriu amargo. Sim, eu sei do nome Investigadores Particulares. 3 anos na prisão dá tempo para pensar, conectar pontos. E todos os pontos levam a... Você tem poder sobrenatural. Ou voltou no tempo. Ou ambos. Léo ficou quieto. Depois, riu. E se for verdade, se eu tiver voltado, o que muda? Nada. Já perdi tudo. Mas quero saber, por que me deu segunda chance? Poderia eu ter me matado, me destruído completamente. Mas pagou cirurgia de Sônia. Ajudou quando Marcela pediu. Por quê? Porque vingança tem limite. Você me ensinou isso. Destruir é fácil. Rápido, mas vazio. Construir é difícil. Demorado, mas significativo. Então escolhi construir. Depois de te destruir, claro, mas construir eventualmente. E eu, o que faço agora? Homem velho, ex-presidiário, sem dinheiro, sem futuro. Léo tirou o envelope do bolso. Colocou na mesa. Que é isso, emprego? Na minha empresa. Não alto escalão, administração, verificação de obras de construção civil, porque ainda entende do ramo. Salário de 10 mil. Não é fortuna, mas é honesto. Rodrigo abriu, viu o contrato. Por que faria isso? Depois de tudo... Porque Ana me ensinou, ela disse, ciclo de ódio nunca termina se alguém não parar. Você me destruiu, eu te destruí de volta. Estamos quites. Agora podemos não ser amigos, nunca seremos, mas coexistir. Você trabalha honestamente, eu construo o império. Ambos seguimos em frente. E se eu recusar, então recusa e continua na miséria. Escolha a sua. Sempre foi. Você escolheu ser corrupto. Escolheu me trair, escolheu pular. Agora escolhe. Aceita a segunda chance ou desperdiça? Rodrigo pegou o envelope, mãos tremendo. Aceito. E obrigado, mesmo não merecendo, ninguém merece segunda chance. Mas alguns têm sorte de receber. Eu tive... Agora você tem... Não desperdice. Casamento 4 anos após renascimento. Léo pediu Ana em casamento. Não em restaurante caro, mas em sala de aula dela, depois das aulas com alunos escondidos filmando surpresa. Ana Silva, você entrou na minha vida quando eu tinha dinheiro, mas nenhum propósito real. Mostrou que riqueza sem significado é só número, que poder sem responsabilidade é só vaidade. Casa comigo, me ajuda a construir algo maior que nós dois? Ela chorou. Sim, óbvio que sim. Alunos invadiram gritando, celebrando, professora favorita deles casando com um bilionário que financiava a escola. Casamento foi modesto, apenas família próxima e amigos. Léo poderia ter feito festa de milhões, mas Ana pediu simplicidade. Não preciso provar nada, só quero celebrar com pessoas que amamos. E foi perfeito. Pai de Léo chorando orgulhoso, amigos de Ana cantando. Até Marcela foi convidada, sentou nos fundos, não causou problemas, apenas assistiu. E no final parabenizou, vocês são bonitos juntos, ela é boa pra você. Melhor que eu, jamais fui. Obrigado por vir. Sei que não foi fácil. Foi importante fechamento para ambos e foi fechamento de capítulo, abertura de novo. 5 anos depois, reflexão, Léo estava em escritório, não trabalhando, apenas olhando janela. São Paulo se estendendo infinitamente. 5 anos desde renascimento, desde segunda chance, desde poder... O olho do investidor ainda funcionava, mas usava menos. Porque percebia algo, poder sem desafio é vazio. Saber tudo o que vai acontecer tira a graça de viver. Então começou a ignorar às vezes, fazer investimentos sem olhar a aura, arriscar, perder às vezes, vencer outras, sentir a adrenalina de não saber e percebeu que era melhor assim, mais real. Ana entrou, barriga inchada de gravidez de 7 meses, pensando em quê? Em como vida muda. 5 anos atrás estava morrendo, afogando, odiando. Hoje estou aqui com você,
bebê chegando, empresa próspera. E me pergunto, mereci? Merece? Ninguém merece nada. Mas você escolheu bem. Poderia ter usado o poder só para ganância, para vingança sem fim, mas escolheu construir, ajudar, amar. Isso conta. Ainda sinto culpa. Por Rodrigo, Marcela, família deles destruída, eles se destruíram, você apenas acelerou consequências e depois ofereceu mão. Rodrigo está trabalhando honestamente agora. Marcela reconstruindo vida, Sônia recuperada de cirurgia. Você não salvou eles, mas não impediu a reconstrução deles. E Bruno fugiu. Escolheu caminho diferente. Não é sua responsabilidade. Léo assentiu. Você está certa, como sempre. Não sempre. Mas nesse caso, sim, ela beijou o topo da cabeça dele. Vem, jantar tá pronto. E seu pai tá vindo, quer contar pra ele sobre expansão da fundação. A verdade revelada durante o jantar. Pai de Léo, Senhor Mendes. Homem simples de 70 anos, fez pergunta que vinha guardando. Filho, posso perguntar algo, sem julgar. Apenas curiosidade de pai. Claro, pai, como você realmente faz. Investimentos sempre certos. Taxa de acerto impossível. Eu sei que é inteligente, mas inteligência sozinha não explica. Então, como? Léo olhou para Ana. Ela sentiu. Pode contar. Ele não vai julgar. Pai, vou contar algo que vai parecer loucura. Mas é verdade. 5 anos atrás, quando o Rodrigo me jogou da ponte, eu morri. Realmente morri. Mas voltei, renasci 3 horas antes. Com memórias de tudo que aconteceu. E com poder de ver valor futuro de coisas, investimentos, ações, tudo. Silêncio. Senhor Mendes mastigou lentamente. Engoliu. Bebeu vinho. Depois disse, sabia. O quê? Sabia que algo sobrenatural aconteceu. Porque você mudou. Não apenas personalidade, mas essência. Filho que conheci era bom, mas inseguro. Esse filho é confiante, como se tivesse vivido décadas em anos. Então sim, acredito. E não acha loucura? Acho milagre. Deus te deu segunda chance. E você usou bem. Não perfeitamente. Vingança foi excessiva, talvez. Mas depois construção, isso é bom. Então não julgo, agradeço. Porque tenho o filho de volta. Melhor versão dele. Lágrimas queimaram nos olhos de Léo. Obrigado, pai. Por entender, por aceitar. Sempre vou aceitar. É meu filho, não importa quantas vidas viva. 10 anos depois, legado completo, década passou. Léo tinha 38 anos, Ana 37. 2 filhos menos menino de 9, menina de 5. Renascimento Capital era gigante. 50 bilhões sob gestão. Mas Léo estava se retirando gradualmente, deixando o CIU gerenciar a operação diária. Porque percebia, dinheiro era infinito. Tempo não. Fundação que criou tinha construído 500 escolas, financiado 10 mil bolsas universitárias, criado programa de microcrédito que tirou 100 mil famílias da pobreza. Bilionário humilde muda Brasil, manchetes diziam. De vítima a vencedor a visionário. Mas Léo não ligava para manchetes, ligava para cartas. Milhares de cartas de pessoas que Fundação ajudou, estudantes que conseguiram diploma, empreendedores que abriram negócio, famílias que saíram da miséria. Cada carta era validação, não de vingança, mas de construção. E olho do investidor ainda tinha, mas raramente usava, talvez uma vez por mês, quando a decisão era grande demais para arriscar. Resto do tempo, vivia como pessoa normal. Rico, cima, mas normal. E Rodrigo ainda trabalhava na empresa. Nunca se tornou amigo, mas relação era profissional. Respeitosa, ele fazia trabalho, recebia salário, vivia vida modesta, mas digna. Marcela casou novamente com um professor, homem bom que a amava por quem era, não pelo que tinha. Léo foi ao casamento, desejou felicidades e quis dizer de verdade. Bruno, preso, 15 anos, sem chance de liberdade condicional, pagando por crimes completamente... 20 anos depois, o fim do poder. Léo tinha 48 anos, quando o olho do investidor começou a falhar. Auras ficavam borradas, números imprecisos, previsões erradas. No início, assustou, mas depois, alívio, porque percebia poder tinha propósito, dar segunda chance, permitir reconstrução, alcançar justiça, mas não era para sempre.
era ferramenta temporária. E agora que cumpriu o propósito, estava indo embora. A última vez que usou foi para ver futuro de fundação. Aura brilhante, 1000% impacto em 50 anos, cresceria, ajudaria milhões, legado continuaria, e depois poder sumiu, completamente. Léo olhou para o mundo sem ver auras, sem saber futuro, apenas presente, e sorriu. Finalmente sou apenas humano de novo. Ana perguntou, sente falta? Não, foi presente, mas presentes não são para sempre. Agradeço por ter tido, mas feliz por ter terminado, porque agora posso viver sem muleta, sem trapaça, apenas vivendo e vingança. Valeu a pena? Léo pensou, honestamente, no momento, sim, foi satisfatório, mas depois, vazio. O que realmente importou foi o que construí depois, fundação, família, você, filhos, isso é legado real. Então diria que aprendeu? Aprendi que segunda chance não é sobre corrigir passado, é sobre criar futuro melhor. Rodrigo me destruiu, eu o destruí de volta, mas depois ambos reconstruímos diferente, melhor talvez, e isso é o que importa. 30 anos depois, epílogo final, Léo tinha 58 anos, mesma idade que Rodrigo tinha quando tudo aconteceu. Ironia não passou despercebida. Estava em inauguração de 1000ª escola da fundação, pequena cidade no interior. Crianças cantando, pais chorando de gratidão, prefeita agradecendo. Sem Fundação Renascimento, essas crianças não teriam chance. Educação muda tudo. E vocês deram isso a eles. Léo aceitou placa de honra, mas desviou a atenção. Não fui eu sozinho. Foi equipe doadores e principalmente foi escolha de mudar, de usar recursos para bem, qualquer um pode fazer. Voltou para casa à noite. São Paulo iluminada, mesma vista que tinha há 30 anos quando voltou no tempo. Ana ao lado, cabelos grisalhos agora, mas sorriso mesmo, amor mesmo, em que pensa, enquanto mudei, em quem sou e quem era. Homem quebrado, traído, morto, que renasceu com poder e sede de vingança, que destruiu inimigos e depois percebeu que destruição não preenche vazio. E quem é agora? Homem que construiu algo maior que vingança, que escolheu amor sobre ódio, família sobre solidão, legado sobre ganância, arrependimentos. Alguns desejaria ter perdoado mais rápido, construído antes de destruir, mas também aprendi com cada escolha boa ou ruim. Então não mudaria nada. Porque me trouxe aqui, com você, com filhos, com propósito. E se pudesse voltar de novo para aquele jantar, 3 horas antes, com tudo que sabe agora, Léo pensou, realmente pensou. Não voltaria, porque já vivi essa vida, já aprendi essas lições. Hora de viver presente, não passado, não futuro, apenas agora. E beijou a esposa. Sob estrelas de São Paulo, cidade que testemunhou queda e ascensão dele de homem comum a bilionário, de vitimal a vingador, de vingador a construtor, de construtor a simplesmente Léo, marido, pai, filantropo, humano. E era suficiente, mais que suficiente, era tudo fim.